Vamos lá, então. Bom dia novamente, tópicos especiais da disciplina de treinamento físico do dia 23 de março de 2021. Vou falar hoje para vocês, gente, sobre determinantes mecânicos do custo energético da marcha. Tá? Vou falar de uma linha de estudo minha bem importante, que vocês já ouviram, assim, acho que por tabela de eu falando de meus alunos em algum momento, então vocês mais ou menos sabem que linha é essa que eu vou trabalhar, mas eu achei interessante falar hoje também por outro aspecto, com essa ideia da gente integrar ensino, pesquisa e extensão. Hoje eu fui convidado, já faz alguma semana, pelo coordenador lá do LACIEX, né, Liga Acadêmica de Ciência do Exercício, né, da ESEF, que é coordenada pelo professor Álvaro, e fui convidado pelo coordenador, o Gabriel Tossi, para falar. Esse mês eles vão falar mais sobre biomecânica. Aí eles me chamaram. Tá? Eu trabalho com a biomecânica relacionado com a energética, então hoje de noite eu vou falar sobre isso. E aqui eu tenho um resumo, eu pensei de falar hoje na aula sobre isso também, para passar para vocês. Né? Então, quem não puder assistir, e mesmo assim, quem puder, vai ter também esse assunto aí para tratar, para saber também que a gente trabalha, e tem vários achados bem interessantes, atuais, até de alunos que eu já falei sobre eles, mas não deu tempo de falar desses trabalhos, especialmente eu vou falar um pouquinho sobre a biomecânica da marcha do Parkinson e tal. Então, a ideia é compartilhar com vocês essa parte que envolve o pós-graduação da ESEF aí com a gente, então vocês vão conhecer um pouquinho isso e alguma produção que a gente tem feito em nível internacional. Deixa eu ver aqui, onde está. Vamos lá, então. Pessoal, vocês sabem que a gente está vivendo dias meio de ataques à universidade pública, né? Entre outras coisas, se afirma que há uma lavagem cerebral, né? Que há cursos de lavagem cerebral total, lobotomia, cursos de expurgos na Sibéria, coisas do gênero que acontece dentro da universidade, como se eu falasse todo dia de treinamento comunista, coisas do gênero, né? E aí eu, levando nessa toada, né, eu trouxe uma sugestão aqui para o LACIEX. Tá aqui, ó, vejam aqui os cursos que vão ter no LACIEX agora. Olhem só que interessante, né? Na verdade, os professores da ESEF são todos espiões, né, da Rússia comunista, que não terminou, que tem como grande objetivo criar o URSAL, né, a Grande República. Então vejam aqui o professor Marco Aurélio, o nome dele, na verdade, é Marco Aurelius Vassilios, né, um especialista em guerra biológica, né? Ele dá aquela disciplina dele onde ele ensina como fazer a guerra biológica e já com alta experiência na guerra da Chechênia, como é de conhecimento de todos, né? Tem o professor Álvaro, né? O nome dele é Brezhnev, mas ele escondeu quando veio para o Brasil, mas manteve o rei Shak. Torturador de bolsistas, né? Ele tem técnicas de tortura desenvolvidas na ex-União Soviética e também gosta dessa área aí de eletroestimulação para tonificar suas pernas, né? Ele tem um grande objetivo aí. O senhor Álvaro, é bem típico do Álvaro. Vocês imaginem ele fazendo esse treino, é fácil de imaginar, né? Tem o próprio coordenador aqui da LACIEX, né? Ele aqui fazendo uma das suas aulas práticas na ESEFID, né? Técnicas de estrangulamento, que é comum, né? Os assassinatos e tal como é que é? De inimigo político, né? Na Rússia, até hoje tem isso mesmo. É a tal da tortura comunista fundamentos, né? Que todos vocês têm que fazer, é uma disciplina obrigatória. Está ali uma aula prática. O professor Ronei também, o vulgo Stalin, né? O professor Ronei Stalin Pinto, espião da KGB, e a meta dele é hipertrofiar toda a raça eslava. Ele está há anos tentando aumentar o tamanho do braço dele, e não tem conseguido, mas é isso que faz ele buscar essa utopia, né? Bem interessante. E aqui, claro, outro grande torturador sou eu, aqui nos meus trabalhos na Sibéria, né? Que eu já mostrei para vocês, fazendo os expurgos, né, e da Sibéria ali, onde eu faço os trabalhos mecânicos forçados, tem tudo a ver, né, eu falo muito de trabalho mecânico, e é forçado mesmo, né, gente, sempre tem força no meio, então é muito triste, assim, realmente os bolsonaristas têm razão, é muito grave o que acontece, e meu lema é quanto mais frio, melhor, é bem verdade isso mesmo, né, tá tudo relacionado com a verdade. Então, para quem quiser usar, assim, como ferramentas, né, podem divulgar esse slide aí, que pode ser que até vire uma sensação aí nos bolsonaristas, no que se ensina na URGS, né? Muito bem, depois de eu ter passado essas experiências bem legais, vamos falar do assunto. Biomecânica, então, da marcha, determinantes mecânicos do custo energético, né? Isso é um foco do meu grupo, entender quais as determinantes que explicam
a economia de movimento e funcionalidade de caminhada e corrida, né? A gente tem aplicado isso para a saúde e para o desempenho. Aqui, para o alto nível, né? Para não dizer desempenho, senão eu vou cair no mesmo erro lá. Mas aqui eu vou falar mais para você sobre o aspecto da saúde ligado ao Parkinson, né? Então, vamos lá. Esse aqui saiu faz um ano, mais ou menos, uma meta-análise nossa, né, que foi uma iniciativa da minha mestranda, hoje a professora mestre, Ana Paula Zanardi, e do Edson da Silva, tá? Onde eles me convenceram a fazer isso. E aí a gente chamou mais gente para ajudar, mas eles foram os dois alunos assim que tiveram a iniciativa. No início eu nem queria, porque eu tinha alguma coisa contra. Tem muita meta-análise sendo feita e chegando sempre à conclusão de que se precisam mais estudos e às vezes nem precisa fazer, e eu sou um pouco contra. Então eu coloquei eles em desafio. Ó, gente, vão fazer uma meta-análise onde precisa ser feito, né? E aí eles foram procurar e conseguiram me convencer que aqui tinha um tema legal e realmente chamava atenção, inclusive, que é um tema muito antigo da área da marcha aí, que é como o Parkinson muda a sua marcha, resolvendo assim, é uma questão muito simples que eu achei que já tivesse num nível maior de evidência essa resposta. E incrivelmente não tinha, gente, não tinha. Então foi interessante a gente adicionar isso. Resumindo um pouco, esse trabalho mostrou que o Parkinson, o aluno que tem a doença de Parkinson, quais são as características deles? Assim, várias delas já se sabiam. A única coisa é que a gente deu um nível de evidência maior. Foi mais de 2.000 pacientes avaliados, reunindo todos os estudos. Eram muita gente, é um dado muito sólido e com algumas surpresas que eu vou comentar para vocês. Então, sempre comparado com o grupo controle, tá? Com pessoas que seriam da mesma idade, controlado por sexo, que também pode afetar aí alguns resultados. E o que a gente viu? A redução da velocidade autoselecionada, que é um marcador importante evolutivo nosso, que eu já comentei em aula, e também funcional, né, ligado à hospitalização, né, se o aluno ou o paciente começa a reduzir essa velocidade autoselecionada ou preferida, né, isso é grave, né, porque vai mexer em atividades do dia a dia de forma muito forte, né. Então, eles têm redução. A gente viu uma diferença de quando se aplica na esteira esse teste ou no solo. No solo, a diferença é maior, é de 0,61 km por hora, mas vejam que está em torno de 0,5 km por hora a redução geral dessa velocidade, tá? Por causa da doença. Associado a isso, tem uma redução de comprimento de passada, tá? E também de frequência de passada. As duas determinantes mecânicas da velocidade reduzem tanto o comprimento quanto a frequência, tá? Só que a frequência, apareceu um dado que foi para nós, para a literatura, foi bem novo, assim, que essa redução só acontece quando é avaliado no solo. Quando a gente coloca o paciente a ser avaliado na esteira, que não é tão aplicado, essa diferença desaparece, não aparecem diferenças em relação ao controle. Então, é interessante a gente ter essa atenção, que quando eu quero aplicar para o mundo real, a avaliação na esteira pode me esconder essa diferença, possíveis diferenças em frequência. Tá? Isso é um elemento interessante aí. Além disso, depois tem alguns detalhes mecânicos. Tá? O duplo apoio deles aumenta, a fase de duplo apoio, que significa é o percentual do tempo da passada em que os dois pés estão no solo. Lembrando que a caminhada é essa oscilação de duplo apoio, apoio simples, duplo apoio, apoio simples. Né? No duplo apoio, onde ali há uma tarefa de estabilidade importante, eles aumentam esse tempo. Isso é um sinal de uma estratégia de aumentar a estabilidade deles de modo artificial, ficando mais tempo em duplo apoio. E é compensado por uma fase de balanço, que é onde tem o apoio simples do outro pé, né? Um pé está fazendo o balanço, reduz, é um pouco mais rápido, né? Então, eles fazem essa estratégia meio acelerada, assim. Isso tem a ver com o padrão de marcha deles, que vocês vão ver, muito rígido, assim, e acaba que essa fase de balanço fica um pouco acelerada, e dá nisso, né? Uma redução do tempo da fase de balanço. Eu já mostrei esse vídeo para vocês anteriormente, mas só para lembrar, aqui está a marcha de um Parkinson típico com um pouco de freezing, com tremor, o seu Inácio, né, que é aquele senhor lá que cuidava do som na igreja lá da minha mãe, conhecia ele. E então, com esse padrão, veja o comprimento de passada reduzido, reduz mais, geralmente, o comprimento do que a frequência,
tá? Mas tem que lembrar que no solo reduz também a frequência, que tem materiais que anteriormente ao nosso, com nível de evidência menor, que dizia que a frequência não mudava. Cuidado, não é verdade. No solo, reduz também, tá? Vejam que ele arrasta um pouco o pé, ele faz uma estratégia de balanço que tenta, dentro dessa rigidez dele, dessa perda de coordenação, simplesmente jogar o pé à frente, se apoiar novamente para se manter em duplo apoio o máximo de tempo possível, né? Isso aparece muito no idoso fragilizado também, né? Quando se perde muita força também, antigravitária, a tarefa maior é se manter em pé, então eles tentam ficar em 2 apoios o máximo possível. E aí eles perdem mobilidade, né? Com essa estratégia. E aqui depois, é um outro assunto, mas só para curiosidade, é esse mesmo aluno, 20 minutos depois, usando bastões, né? E aí vejam que o padrão de marcha muda completamente. É o mesmo aluno, às vezes o pessoal até diz, nossa, será que é o mesmo? Isso aqui é no início do nosso projeto, lá em 2012. Tá? A pista ainda é a antiga ali, os quero-quero dando os rasantes nos alunos, aquela típica imagem da nossa Exefid. Mas ele está ali fazendo a marcha, tá? Vejam que com um padrão não é normal também, ele tem algumas restrições nesse padrão mesmo, tá? O braço não oscila tanto com o uso do bastões, mas ajuda muito. Olhem o comprimento de passada como aumentou, como a frequência de passada está mais estabelecida também, o tremor desapareceu. Tem várias questões interessantes ali que acontecem de modo agudo. Lembrem que o desaparecer não significa a longo prazo. Quando eles saem do treino, o tremor volta. Tá? Mas isso permite eles treinarem bem durante a sessão. Tá? Ô, senhor, Diga. e ele tá andando na grama. Teve alguma diferença de andar na pista ali, no asfalto, ou sei lá? Olha, tem, tá? Na marcha geral, não, assim, mas no uso do bastão, sim. Tá? O que acontece? Nesse asfalto muito ruim, que era o nosso antigo, agora melhorou, tá? Mas nesse daí, eles não conseguiam cravar bem o bastão no chão. Então, isso é uma vantagem, né? Eles usam... A caminhada nórdica vem do uso dos povos lá nórdicos, né? Da neve. Então, eles usavam em ambiente aberto, natural. Quando secava a neve, eles cravavam esse bastão, era no chão mesmo, na grama. Tá? Então, eles conseguiam um bom apoio. Em pisos que não tem esse bom apoio, tu não consegue aproveitar tanto o bastão, tu não consegue aplicar tanto, tá? Então altera assim. E nesse piso aqui era diferente mesmo, né? Ajudava muito eles a caminhar na grama. Embora a gente saiba que no geral caminhar na grama é pior para eles. Se não tivesse o bastão, seria pior, tá? Porque eles têm o problema proprioceptivo, eles têm o desafio do caminhar num terreno irregular, que geralmente é pior ainda. Tá? Até na caminhada ali que a gente vê antes, eu acho que ele está até na grama ali, ele muda ali o piso, mas a grama não é um bom lugar, assim, porque é um pouco irregular, né? Só que quando tu usa o bastão, ao contrário, né? Tu vê que tu consegue cravar bem o bastão, então tu apoia ele para te empurrar à frente. Quando tu não tem isso, tu usa o bastão muito verticalizado, assim, e aí tu não aproveita toda a vantagem do bastão, né? Esse projeto é parte do PPT Parkinson, eu já comentei isso para vocês, mas é um grande programa de pesquisa e tratamento do Parkinson, que agora obteve a segunda vez um apoio de mais de R$100 mil. Há 3 anos atrás nós recebemos um apoio ligado ao SUS e ligado ao CNPq, FAPERGS, né? Várias instituições, até a Secretaria Estadual de Saúde está no meio disso, Ministério da Saúde. E agora a gente recebeu outro valor que eu acho bem interessante de divulgar mesmo, que tem a ver com todo esse trabalho que a gente faz com a extensão, junto com a pesquisa e inclusive com a graduação. Todos os semestres o pessoal do treinamento fazia visitas lá, né, quando a gente não estava em pandemia, quando não tinha parado. Mas é um projeto que tem todo esse impacto, assim, que é muito legal de divulgar, né? É um projeto que envolve dança, fisioterapia e educação física também, tem essa característica que eu acho muito legal, a gente aprende muito com os colegas dos outros cursos, essa troca de experiência entre os bolsistas e os coordenadores, né? E a gente testa essa viabilidade das intervenções. Claro, nós há mais tempo com a caminhada nórdica, depois se adicionou a dança com a professora Aline Haas e o jogging aquático, né, que a gente está chamando de exercícios em água funda, tá? Que é principalmente o deep water running, né, que a gente chama.
né, também, mas também muito exercício local, muito exercício de resistência, de força, por exemplo, né, então a gente tenta usar essas 3 intervenções, só para vocês saberem. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, falei um pouquinho mais da caminhada nórdica, mas o projeto envolve as 3 atividades, né. Aqui está a Flávia e a Aline, né, para quem não conhece, e parte do time aí, né, com os mestrandos, a Marcela hoje é mestranda, a Marcela Delabari está aqui, é uma doutoranda. Desculpa, a Marcela Casal é doutoranda minha atualmente. Estou ficando já. O Alex é um outro doutorando, um funcionário do LAPEX, né, que fez mestrado comigo. Essa aqui, a Wolfenbittel, a Mariana Wolfenbittel foi bolsista da FAPERGS. Aqui está a Ana, que é aquela que eu mostrei do projeto que estava na Itália comendo os bifão grandes, acho que vocês vão lembrar disso, né? Mas é que fez aquele estudo lá no norte da Itália, que veio do interior do Paraná, está aqui. A Valéria, minha doutoranda, vários bolsistas, tá? Dos 3 projetos, da dança, da físio e da educação física. Uma experiência muito legal. E aqui uma foto num dos encontros sociais também, que é um fator importante do projeto, né? Essas atividades de início, de final de semestre, encontros sociais, que é muito importante para eles, e eles estão sentindo muita falta agora, né? A gente está em atividade remota, mas está bem difícil, assim, porque eu digo assim, quanto mais fragilizado é o aluno pela questão do envelhecimento, ou tem o desenvolvimento da doença maior, isso está associado também a essa vulnerabilidade social deles, né? Eles têm menos gordura para queimar, a gente brinca assim, né? Então, se eles já estavam quase sempre estão no limite de uma depressão, alguma coisa assim, imaginem, todos nós estamos passando por isso, imaginem quem tem mais essas restrições todas, né? Está sendo uma dureza mesmo, né? Aqui tem alguns objetivos do projeto, né, que a gente tenta resolver. Eu acabei de submeter para uma revista, para a Strength and Conditioning Journal, que é uma revista da Associação Americana, ligada ao American College e tal, que é só para prática de treinamento, onde a gente coloca a nossa experiência dos 8 anos de treinamento, mas não é o assunto de hoje, mas só para saberem que sai desse projeto. E aqui uns determinantes mecânicos do custo, né, pessoal? Já comentei para vocês sobre esse raciocínio de máquina e motor. Hoje de noite eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes. Mas entender isso, quando eu penso na efetividade do meu exercício, pensando no meu músculo, com o que vocês aprendem em fisiologia, mas também unindo isso à cinesiologia, biomecânica, que tem a ver com a eficiência de transmissão, que seria o sistema de transmissão do meu carro. Então, eu tenho um motor lá que transforma a energia metabólica em energia mecânica dos músculos, né? Mas eu tenho também a transmissão, as articulações, tendões, que transmitem essa energia para o ambiente. E geralmente vocês veem isso muito separado, e é importante unir isso. No caso do Parkinson, eles sofrem muito na eficiência de transmissão, tá? Eles têm até adaptações, às vezes até positiva muscular, porque eles têm muita contração muito tônica, que às vezes melhora a eficiência muscular, mas isso não transforma em efetividade de movimento. Eles viram um pouco mais oxidativos, então melhora um pouquinho a eficiência, mas isso não resulta numa eficiência geral, porque eles perdem muito na eficiência de transmissão. Eles têm padrões coordenativos muito danificados, né, com a doença, tá? Então, mas é importante a gente pensar nesses 2 aspectos para pensar integrado sobre esse aspecto. Aqui tem alguns exemplos dessa eficiência, né? Uma eficiência, por exemplo, no ciclismo, tá? No cicloergômetro, no ciclismo a gente tem uma eficiência muscular relativamente baixa, porque a contração é eminentemente concêntrica, então é perto dos 25%. Na corrida, a eficiência muscular é um pouco maior, porque tem excêntricas também no gesto. Mas isso não resulta numa eficiência geral super boa, porque a eficiência de transmissão é muito baixa na corrida e na caminhada. Já no ciclismo, a eficiência de transmissão é muito boa. Toda aquela força que eu aplico para o pedal, toda não, mas mais de 95% dessa força é transmitida para o ambiente através dos sistemas de torques que a gente tem da bicicleta. Tá? E isso torna a eficiência de transmissão muito alta, inclusive deixando a locomoção mais econômica, no fim das contas, andar de bicicleta do que correr ou caminhar, né? Porém, o treinamento em bicicleta ele tem uma baixa funcionalidade. A repercussão para as atividades da vida diária são um pouco menores do que tu treinar caminhando ou correndo, tá? Tem essa relação. Mas, por outro lado,
a bicicleta, no cicloergômetro principalmente, tem uma segurança alta, né? Então, obesos, que têm problema de equilíbrio, etc., podem fazer exercícios aeróbicos no cicloergômetro. Claro, a funcionalidade não é tão boa, a transmissão isso para as atividades do dia a dia, né? Da vida diária, mas tem adaptações interessantes com uma zona de segurança boa. Então, tem prós e contras na escolha desses exercícios. Esse aqui é só um exercício que eu trago para fazer o aluno pensar sobre essas possibilidades de uma eficiência muscular ou do motor, né, boa, e da máquina, uma eficiência de transmissão boa ou não, em alguns tipos de exercício, para começar a pensar sobre isso, né? Outra coisa, os mecanismos de minimização de energia na caminhada e na corrida, agora especialmente só desses dois tipos de locomoção, tem suas características. Num deles, a gente já falou, né, que hoje o tema é com o Parkinson, tem um mecanismo pendular alto e na corrida é baixo, né? O mecanismo elástico é baixo na caminhada, mas é alto na corrida, né? Parkinson também corre, né? A gente está até desenvolvendo protocolos disso, estudando sprint, corrida, bem interessante. Mas tem prós e contras para cada um deles, né? Forças de impacto são menores na caminhada, na corrida são maiores, né? Então tem o risco de lesões um pouco aumentado, aí. Um pouco não, aumentado de forma geral. E a intensidade metabólica, a caminhada tem um porém, né? Quando eu tenho alunos extremamente treinados, eles começam a não ter cargas de adaptação maiores na caminhada, tem um certo limite. Ou eu coloco ele em uphill, né, lomba, ou tenho que partir para uma corrida, né, para eu gerar novas adaptações, se são necessárias novas adaptações. Então, não é sempre um limite, mas pode vir a ser se eu precisar ter. E eu já tive, tá, gente? Na nossa experiência com idosos, nós tivemos um problema. Depois de 2 semestres de treinamento, a caminhada em si, como a gente vinha fazendo, não conseguia. Por mais veloz que a gente fazia, a gente não tinha novos ganhos de adaptação cardiorrespiratória. Então, a gente teve que colocar inclinações, achar terrenos e fazer sprints, né? Aí surgiu o Nordic Running, a corrida nórdica. E também correr com os bastões, que isso existe, né? O pessoal das corridas de trilha fazem isso já há anos e tal. E começamos a introduzir nesses grupos, que era da caminhada nórdica para idosos. No Parkinson também, mas menos. Né? Teve um par de alunos só que faziam mais isso, né? Constantemente. Eles até fazem o trote, mas mais curtinho, né? Aqui tem uma explicação, pessoal, do que acontece com o Parkinson sobre as determinantes mecânicas. Tá? O que acontece? Aqui é o custo metabólico, que é joule, quilograma, metro. Lembra, não é uma potência metabólica, é um custo, né, que indica a economia de caminhada. Quanto eu gasto para vencer 1 metro percorrido? Eu quero ir até a padaria. Em qual velocidade que eu vou para gastar menos energia para essa tarefa? A resposta está aqui. Não é a menor possível. Né? A gente já falou isso em algumas aulas anteriores. É numa velocidade intermediária, que é de em torno de 4, 5 km por hora. Tá? Depende da estatura. Aqui tem uma pessoa relativamente baixa. Tá? O que acontece? No Parkinson, eles caminham em torno de 2 km por hora. Olhem, eles caminham numa zona que não é econômica. Então, quando eu incentivo eles a melhorar a velocidade, e a gente já viu que tem como, né, os nossos estudos de caminhada nórdica mostraram isso, melhoras de mais de meio quilômetro por hora, eu, além de caminhar mais rápido no dia a dia, eu consigo gastar menos energia nessa zona aqui patológica. Tá? E isso se traduz para várias outras restrições. A gente já testou, já validou também esse raciocínio. Isso acontece nos DPOCs, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, no ICC, né, insuficiência cardíaca crônica. A gente está publicando agora, nós estamos no segundo round, sobre a doença pulmonar intersticial, uma doença restritiva também, de origem aí respiratória, também tem esse fator. Criança obesa, várias restrições levam a esse mesmo padrão, uma caminhada mais lenta, né, onde o gasto de energia é maior. A gente tem visto que aumentando isso tem melhorado o custo, né, que significa aumentar a economia, né, de caminhada. O fator principal, gente, é uma melhora do pêndulo invertido. O mecanismo pendular dele está melhorado conforme aumentam a velocidade. E isso está intimamente ligado ao custo menor.
Eles são mais, ó, vejam, onde eles gastam menos energia é onde o pêndulo está funcionando mais. Aqui é em torno de 70%. Tá? 70% do trabalho total mecânico gerado em caminhada é minimizado, tá? Por esse mecanismo pendular, que é uma troca de energia potencial e cinética do centro de massa durante o contato do pé no solo. Tá? E é isso a gente estuda com a biomecânica, né? Com cinemetria, plataforma de força. A gente avalia isso nas populações, o Locomotion faz. Né? E para terminar o assunto, pessoal, aqui tem outros fatores que vão influenciar também numa funcionalidade piorada, numa economia piorada dos Parkinson. Tá? O que acontece aqui? A maior frequência de passada, maior variabilidade, né? Isso aparece. A menor ativação de músculos propulsores. Tá? Isso aqui é um ponto importante, pessoal. Menor ativação de músculos propulsores. Isso aqui é um fator que eu vou mostrar para vocês. Saiu essa semana um artigo na Medicine Science, exatamente sobre esse fator que a gente já vem estudando há alguns anos. Um grupo americano, o professor Kran, onde o Edson foi colaborar, o meu mestrando, ele tem dado essa mensagem e agora aplicaram em treinamento locomotor com idoso, que é o seguinte: os gastrocnêmios nossos flexores plantares, eles são potentes propulsores à frente. Eles são aplicados na segunda metade do contato do pé no solo, tá? Eles ativam, e já se analisou por modelamento músculo-esquelético que eles têm essa função de jogar o corpo à frente, é para reacelerar a cada passada. Então, lembrem que durante a passada a gente tem essa variação cíclica do centro de massa e também de frenagem e reaceleração. A gente faz isso como um pêndulo invertido. Tá? A gente faz esse padrão. Essa reaceleração acontece através do uso dos gastrocnêmios. Tá? E o que a gente conseguiu observar, a literatura observou, foi um ganho disso. Isso se aplica até no idoso. Vejam aqui a resposta, gente, da potência de tornozelo, tá? Durante a caminhada. Isso aqui em tempo de caminhada, mas isso aqui seria um passo inteiro da caminhada do jovem em relação ao grupo idoso. Ele gera mais potência articular do tornozelo, que faz ele manter esse acelerador à frente. O que acontece? O idoso, quando está mais avançado em fragilidade, né, ou institucionalizado também, e o Parkinson, que tem uma redução muito grande, o que eles fazem? Eles começam a sair de um padrão de ativação tônico, que significa liga e desliga, para algo mais tônico, né? Fica ativado durante quase todo o tempo. Então, eles perdem essa capacidade de contrair e descontrair. E aí eles ficam muito contraídos, é uma rigidez contínua, que é parecido com a marcha lá que vocês viram, o indivíduo fica assim, todo contraído. Tu bota um eletromiógrafo, o sinal está sempre ativo, tá? No gastrocnêmio. Isso vai mostrar uma redução dessa função importante lá no fim do contato, esse empurre para frente. Eles perdem isso. Nesse estudo que eu falei dessa semana, os dados estão aqui. Ó. Olhem algumas coisas interessantes que eles viram em idoso. Tá? A gente acredita que no Parkinson seja maior, mas eu queria trazer para vocês, porque eu acho que o raciocínio se aplica a várias condições de restrição de caminhada. É um grande determinante de funcionalidade da caminhada. Não é em todos, tá? Porque tem indivíduos que até pioram, mas em geral, em média, vejam que a velocidade autoselecionada melhorou quando tu fez esses idosos treinar com essa força resistiva frenando, e eles tendo que aplicar mais força à frente. Como é que se faz isso? Tu prende uma corda na cintura do aluno, atrás dele, e bota um sistema de roldana atrás com um peso. É como se tivesse uma força segurando ele atrás, nas costas dele. E ele tem que fazer mais força à frente. Tá? É isso que eles fizeram, em percentuais de 10% da massa corporal, alguns percentuais lá de força que eles usaram. A caminhada deles melhorou bastante em relação ao grupo que só caminhou livre, porque eles melhoraram essa função direta, esse mecanismo de empurre à frente, digamos assim. Tá? O comprimento aumentou mais, embora tenha tido muita variabilidade, principalmente a velocidade aqui. E também o próprio mecanismo eles mediram. Olhem só, depois do treinamento, eles conseguiram aumentar essa ação de flexores plantares. Tá? Isso aqui é dinâmica inversa, é momento articular que se chama, mas que representa essa atividade eletromiográfica, essa função direta. Tá? Melhorou bastante nessa função. E aqui está a figura, tá, do desenho.
É uma coisa bem simples, e até vou dizer para vocês, tem jeito mais simples de fazer isso aqui. É só pegar uma TheraBand e prender na cintura do aluno e prender em alguma barra que tem atrás dele. A gente faz isso direto na esteira, não é difícil. Só tem que saber que força que está sendo aplicada ali. Calcula a rigidez da TheraBand, do elástico, e tu pode saber que força de deformação que está acontecendo ali. Então, tu consegue aplicar essa força de frenagem neles, né? Eles vão ter que botar mais força para empurrar à frente o corpo deles. Vão estimular mais gastrocnêmio e mais esse propulsor à frente. Vai dar mais ganho em funcionalidade. A gente acredita que no Parkinson possa ser também, mas é uma hipótese, né? A gente vai estudar isso. Tá? E é isso aqui, ó, força isométrica mesmo, na musculatura melhorou. Então, vejam só, um treinamento locomotor com essa força a mais melhorou a força local deles. Então, isso mostrou que teve relação mesmo, confirmou essa função do gastrocnêmios, né, dos flexores plantares de modo geral, para empurrar o corpo à frente. Foi outra confirmação que já tinha se visto em modo agudo, né, em estudo observacional. Agora se confirmou com estudo um ensaio clínico, né? Um estudo longitudinal. Né? Dúvidas, gente? Aqui está o desenho, o design aí dos autores mostraram, saiu agora, assim. Isso é outra coisa, né, gente? Eu sempre falo para vocês e eu aproveito, assim, estejam atentos e usem a internet para as coisas boas, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Vocês estão vendo a tela da Medicine Science? Tá aparecendo? Tá. Olhem Sim. só, agora do Twitter, ó. Só para vocês verem até da onde veio, assim. A gente recebe muito material porque eu estou ligado, às vezes a gente é citado nesses trabalhos, né? Então aparece por ali. Mas também eu estou ligado com autores que me interessam. Então isso eu sugiro para vocês. Pesquisadores que vocês tenham de referência, da área que vocês mais gostam, caras que são profissionais mesmo na área de vocês, tentem se ligar com isso, porque foi um exemplo. Eu vi a partir, deixa eu ver se, do professor Roger Cran, que eu comentei para vocês. É o nosso colaborador lá da Universidade de Colorado, que recebeu o Edson, meu mestrando, lá naquele estudo do Breaking Two, lá da Nike, né? E ele expõe um monte de coisas interessantes, né? Eu não sei se na aula passada eu mostrei para vocês essa aqui da esteira, não? Eu não sei se eu tô... Não, acho que não. Isso aqui foi foi numa reunião do grupo de pesquisa. Mas olhem aqui, gente, por exemplo, essa esteira aqui que ele foi lançada agora e ele recebeu isso e divulgou. Claro, isso é super caro, mas é uma coisa de ponta, né? Aqui tu pode fazer uma locomoção mais aberta e a esteira se adapta à tua mudança de direção. Então, é um potencial para uso aí da realidade virtual, dupla tarefa, de modo bem complexo, né? O pessoal estava perguntando que quer confirmar se isso funciona mesmo. Vai manter o cara em pé. Mas é uma esteira com uma tecnologia super avançada. Então, a gente tem que estar ligado a essas coisas, dentro do possível, e uma das maneiras é estar conectado também usar o Facebook, as coisas de modo mais proativo, né? Você se ligando e participando, interagindo com as coisas que são interessantes para vocês também no meio profissional. Né? Fora o resto, né, político e tal, que eu não vou me adentrar aqui, que eu acho que é importante a gente, de algum jeito, tentar contribuir para a quantidade de lixo que tem na internet, mas a gente ajudar no nosso grão de areia, assim, fazendo as coisas pequenas, ligando, dando ok, curtindo coisas que minimamente são interessantes para nós, tá? E tem muita coisa. Ao mesmo tempo que tem muita porcaria, tem muita coisa interessante. Aqui eu mostrei duas, né, para vocês, só de um professor, de uma das ligações que a gente tem. Tá? Mas fica aí a dica, né? Deixa eu fechar essa janela. E aqui está o artigo mesmo, onde eu peguei o material, tá? Eu peguei hoje mesmo, fui colando e fui vendo. É uma coisa interessante que eu já discuti com o grupo, meu grupo de pesquisa. A gente já vem há anos seguindo esse raciocínio dessa força externa para o uso do gastrocnêmio, e agora apareceu já um estudo, já avançando com idosos, que era uma coisa que a gente queria fazer. Eles já botaram um passo à frente, já fizeram. A gente está pensando em tentar fazer isso para o Parkinson também, né? E seguir essa linha também, que é interessante. É uma determinante mecânica, no fim das contas, é importante o gastrocnêmio, né? E aqui está a confirmação. Dúvidas, gente? Tranquilo? Parei de falar, né?
como sempre, 11 horas. Então, se não temos dúvidas, paro a gravação aqui.